O que não mata, fortalece? Como você reage aos desafios e dificuldades? Superação é o tema do Saúde em Prática que começa agora. Voltar a estudar, deixar de fumar, emagrecer, ser mais paciente, são metas que exigem um certo esforço. Alguns encaram os desafios como oportunidades de superar os próprios limites e ir além. E para saber mais sobre os fatores ligados à superação, a nossa equipe de produção foi conversar com a psicóloga e professora da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, Mariane Feijó. Superar é muito importante, é uma das nossas capacidades. Então nós mudamos e nos mantemos o tempo inteiro, né, na vida. A gente precisa se manter vivo e precisa mudar para lidar com o que se passa. Enfrentar o que de ruim possa acontecer é fundamental e pode ser em alguns aspectos positivo. Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente também aprende. Superar também pode ser criar, mudar. Então podemos encontrar novas possibilidades de vida ao tentar enfrentar algo. E na psicologia a gente usa um termo que se chama resiliência. Então a capacidade do ser humano continuar se desenvolvendo apesar das adversidades, né? Do que de ruim possa acontecer com ele. Então nós temos um aspecto dessa resiliência que é nosso, individual. As nossas habilidades, a nossa capacidade de esperar o tempo passar, a nossa criatividade. Mas tem um aspecto da resiliência que é social, então o apoio que a gente recebe das pessoas. Superar-se não é apenas atingir um objetivo, mas também reerguer-se após experiências negativas. Como reagimos depois de uma perda? O que fazemos após um fracasso? Estamos preparados para lidar com as adversidades? Então a gente está pensando em que aspectos compõem essa nossa resiliência, que para facilitar eu vou chamar de nossa força. Então, as habilidades que temos, o que gostamos, a capacidade de esperar um tempo, pode ser que a dor se torne menos intensa, pode ser que alguma coisa mude. Esses são aspectos nossos, nosso projeto de vida, os sonhos, os planos, tudo isso nos fortalece, são as nossas forças individuais. Mas a gente tem força, como eu falei, vinda do outro, forças sociais. Então a nossa família, os amigos, aquelas pessoas significativas, se elas nos compreendem, conseguem nos ouvir, saber o que a gente sente, o que a gente precisa naquele momento e nos apoiam no que realmente a gente precisa, então esse é um outro aspecto da nossa força e tudo isso nos ajuda a superar. Outras pessoas buscam na fé, buscam nesses grupos de apoio, ou em pessoas, como eu já falei, que sejam importantes para elas, um pouco mais de força. As pessoas vêm sendo muito cobradas, né? A gente precisa produzir, nós temos muitos papéis a desenvolver em casa, no trabalho, né? Com a família. Então, quando uma pessoa passa por uma dificuldade muito grande, uma perda séria, também precisamos deixar que ela tenha um tempo para lidar com essa perda, né? Elaborar tudo isso que se passou. Não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher o que faremos diante de uma situação difícil. Vamos conhecer agora um jovem que escolheu viver. Após passar por um grave acidente, ele viu na dança a motivação para a sua recuperação. Eu sofri um acidente de carro e eu fiquei em coma. Aí os médicos falaram que eu não ia acordar, que eu ia ficar no coma para sempre. E eu consegui me recuperar do coma. Depois de quase 9 meses, 6 a 9 meses, eu fui me recuperando e aí eu consegui voltar à minha consciência. O médico falou para eu fazer balé clássico, falou para fazer dança de salão. Eu comecei a dançar em virtude da recuperação dos movimentos, porque eu andava que nem um robozinho mesmo, não conseguia dobrar a perna. Muito importante para a minha recuperação foi, primeiro, a aceitação, né? Eu aceitar tudo aquilo que eu estava passando. E isso muito se deu por a minha família estar muito junto, estar muito perto, cuidando de mim. Depois a socialização, né? Você
você começar a conviver com as pessoas, você começar a conversar com as pessoas, ter o feedback, né, de tudo aquilo que você está passando, você conversar com as pessoas, elas acabam dando também vários e vários exemplos que você acaba usando para a sua vida. Um fator muito importante também é a força de vontade. E a força de vontade ela vem da fé, e a fé ela se dá muito através da sua família. Então eu tenho muito que agradecer a minha família que me deu essa força de vontade para eu passar adiante. A dança que ajudou a minha coordenação motora, a dança que me desinibiu, a dança que me fez buscar novos horizontes, que me fez ganhar conselhos, que me fez crescer como pessoa. A dança foi um mecanismo muito importante de recuperação. Vamos lá, gente, trocou de par! Só ficou tão velha! Eu me apaixonei pelo forró, comecei a dar aula de forró e a partir daí, a partir do forró, que eu montei o grupo de dança, que a gente começou a dar aula nas academias, que a gente começou a abrir o leque para outras danças de salão também. E aí a gente acabou se apaixonando por todas as danças de salão que tem. É muito importante a dança, é bom demais, eu aconselho para todo mundo. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer mais uma história de superação. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Para escolher uma academia, o mais importante é você escolher o que você gosta. Então procure sempre uma atividade que você gosta. Então a partir daí você vai procurar um local específico para isso, com profissionais adequados e capacitados para isso. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de superação. Superar-se traz consigo várias competências, como vontade, persistência e autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de adquirir as habilidades necessárias para atingir os objetivos é um combustível para a superação. E para saber mais sobre a capacidade de lidar com as adversidades e superá-las, conversamos com Mariane Feijó, psicóloga e professora da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Vamos ver. Então, as principais habilidades para a gente superar uma situação difícil, elas não são só habilidades, é um pouco de conhecimento a respeito do que se passa com a gente, a respeito de nós mesmos, autoconhecimento, a nossa capacidade de expressão. Então, quando a gente encontra o outro que pode nos apoiar e fala sobre o que se passa conosco, o que necessitamos, e as nossas habilidades todas para colocar em prática, né? Em atividades de lazer, de trabalho, nas relações, aquilo que sabemos de melhor, aquilo que é a nossa marca registrada, para que a gente tenha também nessas atividades um bom retorno, ou seja, que a nossa vida tenha prazer, realização, apesar dessa situação tão difícil, de uma perda tão relevante que ainda nos faça sofrer. A gente pensa que ser flexível é uma dessas habilidades. Em que sentido? Se algo nos aconteceu diferente do que estava previsto, necessitaremos mudar em parte a nossa rota. E é muito importante que a gente tenha sonhos, projetos de vida com as pessoas que a gente ama, no nosso trabalho, nas nossas atividades de lazer. Mas quando uma coisa não se concretiza, não acontece do jeito que a gente gostaria, também é importante que a gente tenha outros planos, outros caminhos ou a flexibilidade para transformá-los. Ter um plano de vida e mudar esse plano conforme as coisas se apresentem para a gente é especial, é importante. No esporte, o uso da palavra superação é recorrente. Superar os limites é quase um pressuposto dos atletas. Na atividade física do dia a dia não é diferente. É comum queremos melhorar nosso desempenho e eliminar uns quilinhos. O nosso próximo exemplo de superação emagreceu, apaixonou-se pelos exercícios físicos e empenha-se para melhorar seus resultados. Eu estava com 125 quilos, tinha problema de asma crônica e precisava de bombinha, remédio para conseguir respirar. E o único objetivo que eu vi era cuidar da minha saúde. Então, para isso, eu teria que perder peso. E como eu perdi minha mãe cedo, eu queria prolongar meus dias e ser um bom exemplo para minha filha.
Depois que eu perdi 10 quilos em casa, eu resolvi procurar a ajuda de uma nutricionista esportiva. Daí procurei a academia, que daí eu já comecei a acreditar mais em mim. E também comecei a participar de um grupo de corridas de rua. Minha primeira medalha foi quando atravessei a linha da chegada, foi espetacular. Daí com isso eu falei pro professor que eu queria ir só uma vez, para pegar uma medalha. Daí hoje eu já estou fechando o ano com 14 medalhas, isso só porque eu resolvi cuidar da minha saúde, né? O sentimento de atravessar a linha de largada e de chegada é muito satisfatório, porque antes eu andava uma quadra, eu passava mal. Então hoje eu correr 7 quilômetros sem parar e chegar, pisar no tapete de chegada, é muito satisfatório. Meus amigos falam que eu sou guerreira, mas para ser guerreira, eu acho que eu tive que me valorizar primeiro, para eu conseguir ter determinação e manter o foco para atingir meus objetivos. Lidar com os desafios de forma mais saudável. Essa com certeza é a meta da maioria das pessoas. Chegou a hora da opção saudável. Roda aí. Aprender a superar é possível, sim. Então nós aprendemos com outras pessoas que superam. Quando a gente conversa com alguém que passou por algo parecido com o que a gente está passando, isso pode nos ajudar a aprender a superar. A gente aprende a superar cada vez que algo acontece na nossa vida. Então a gente pode refletir, o que eu fiz que deu certo naquela outra situação difícil, o que eu fiz que não deu certo. Então a gente não só aprende a superar, como aprende diversas formas de superar. E se adapta, então usa a nossa capacidade aprendida de superar e a nossa capacidade de flexibilizar. Então, não deu para superar daquele jeito que já aprendeu? Tenta outro jeito, pede ajuda das pessoas, escute o que elas já fizeram que foi bom para elas, né, para que você encontre o que é bom para você. Então, cada ser humano é um ser humano, cada situação que se apresenta é uma situação, então não tem respostas prontas. Mas, como somos muito criativos e temos também a capacidade de adaptação, de mudança, de criação, é possível aprender e criar novas formas de superação. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!